É só a gente mesmo, viu, procurando. Vou fazer essas piadas no fim de gravação. Porque é muito comum que as crianças adotadas tenham defasagem de desenvolvimento. Você sabia que o trauma afeta várias áreas do desenvolvimento cerebral? Vem comigo nesse vídeo que hoje eu vou trazer um pouco desse assunto para você. Primeiro, é importante explicar que os traumas que causam danos cerebrais são traumas muito complexos. E o que seria um trauma complexo? É um trauma que acontece repetida e continuamente com aquela criança. Então, não é exatamente uma noite sem comer que vai deixar a criança com trauma. Não é uma vez que ela sofra uma violência física que vai transformar isso num trauma complexo. É algo que é contínuo. Então, ela vive nesse ambiente e sofre essas violências muitas e muitas vezes. E muitas vezes sem encontrar pessoas que a amparem, o que torna essa questão caótica, essa vivência caótica. E tudo isso se torna um trauma complexo. Quando nascemos, grosseiramente falando, o nosso cérebro tem duas partes. Um lado emocional e um lado racional. O lado emocional já nascemos sabendo usar, então já sentimos todas essas emoções, medo, raiva, angústia. E o lado racional, ele precisa ser desenvolvido e ele precisa de um adulto para isso. Quando uma criança ela sofre trauma complexo e ela fica continuamente naquele ambiente e naquela situação, sem um adulto para mediar essa integração entre os dois lados, o lado emocional fica trabalhando o tempo inteiro. Tem uma parte do cérebro chamada amígdala, que eu digo que ela é meio que a porteira das questões mais difíceis e dos perigos. Ela é responsável por sinalizar onde existe perigo ou não. O cérebro de uma criança que vive num ambiente hostil e que ela considera de muito perigo, é como se essa amígdala ficasse o tempo todo trabalhando e informando para ela que existe um perigo ali e que ela precisa continuamente buscar uma segurança. A busca constante por essa segurança se chama hipervigilância. Então, é como se o cérebro dessa criança trabalhasse o tempo todo para mantê-la segura e não sobrasse tempo para que ela desenvolvesse as outras questões, como cognitivo, aprendizagem, razão, o corporal, inclusive, dessa criança fica atrasado. Então, se o cérebro trabalha demais para se manter seguro, consequentemente não vai sobrar tempo para que ele desenvolva as outras questões. Então o trauma, ele afeta basicamente 5 áreas do desenvolvimento infantil, que é a área biológica, corporal. Essa criança realmente ela tem dificuldade de crescer, esse corpo, ele tem dificuldade de se desenvolver. Ele afeta a área de aprendizagem, então todo aquele lado racional em que é desenvolver causa e consequência, lógica, essa criança não consegue, porque está muito ocupada em se manter viva. Apesar do lado emocional ele já poder ser usado assim que a gente nasce, a regulação emocional ela fica comprometida, porque ela precisa dessa aprendizagem para fazer e entender, para que essa criança possa entender quando que ela pode ter aquelas reações ou não. Meu povo, para aí de fazer um pouco de zoada. Essa galera não para pra almoçar, não? Rapaz, por favor, vamos almoçar mais cedo. Uma outra área que é muito afetada também é a visão de si. Uma criança, já no seu curso de desenvolvimento, ela tende a achar que todas as coisas que acontecem são por conta dela, tanto para o ruim quanto para o bem. Então, uma criança que sofre esse tipo de violência, ela imagina que ela sofre por ser uma criança má, por ser uma criança ruim. Então, o autoconceito e a visão de si, eles ficam distorcidos, já que não existe um adulto, inclusive, que reforce positivamente sobre essa imagem. Isso também afeta a vinculação da criança. Então, a configuração afetiva dela, ela não consegue se vincular a muitas pessoas, primeiro, porque quando ela precisou daqueles adultos
para se sentir segura, ela não teve. Então, ela não consegue se vincular. Tanto pelo conceito que ela tem dela mesma, né? Pelo conceito distorcido de que ela é uma criança que não merece cuidado, e também porque ela não consegue confiar nos adultos que deveriam ter cuidado dela em determinado momento. Então, todas essas áreas, né, cerebrais que o trauma ele afeta, ele causa na criança o que eu chamo de desequilíbrio das idades. E o que seria isso? Uma criança, ela chega na família com uma idade cronológica, mas a sua idade afetiva, a sua idade emocional e a sua idade cognitiva, elas não correspondem a essa idade cronológica, o que faz com que a criança tenha uma idade, por exemplo, 10 anos, e haja emocionalmente como uma criança de 6 ou afetivamente como uma criança de 5. Então é preciso aí entender um pouco dessa história para entender de onde vem, qual é a origem desse desequilíbrio de idades. No curso que eu desenvolvi, o Cérebro da Criança Adotiva, eu falo muito detalhadamente de todas essas áreas que o trauma afeta e de quais são as consequências bem detalhadas. Se você quiser conhecer, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas esse desequilíbrio de idades, ele traz algumas dificuldades na interação dessa criança, principalmente na interação social. Por que dificuldade na interação social? Porque essa criança, cronologicamente, ela pode ter 8 anos, mas ela só consegue, às vezes, se comunicar e brincar ou entender o que está sendo tratado ali com crianças de 5 anos. Isso dificulta, porque ela não vai ter acesso a crianças, não vai conseguir conviver muitas vezes com crianças mais velhas, sem que essas crianças mais velhas percebam, né, essa dificuldade que ela tem, né? Pode aí gerar alguma questão de discriminar ou tirar essa criança de dentro desse círculo. A criança vai estar numa escola, muitas vezes um pouco atrasada, ela pode se sentir mal naquela sala por ser a maior de todas, e isso junto com toda a questão de autoestima, aquele conceito dela que já é distorcido, pode agravar mais ainda. Os pais, cuidadores ou família que não entendam, né, as dificuldades em que esse trauma pode ter gerado nessa criança, pode ter uma dificuldade de entender, inclusive, alguns comportamentos, olhando para essa criança, uma criança grande muitas vezes, né, corporalmente ela pode ter se desenvolvido muito, mas cognitivamente ela está muito atrasada. Então é difícil reconhecer muitas vezes um comportamento da criança desequilibrado que não corresponde à idade dela. E com isso, esses pais exigirem algo que está fora do alcance dessa criança de fazer porque ela não sabe, porque ela não consegue fazer ainda. Ela não tem o desenvolvimento, o amadurecimento cerebral para isso. Então, entender sobre esses impactos do trauma pode fazer com que você entenda, você, pai, mãe, cuidador, professor, profissional, entenda que aquele desequilíbrio de comportamento da criança, ele não necessariamente corresponde a um transtorno, ou é porque a criança ela é incapaz de aprender, não, mas ela está ali mostrando que precisa de mais estímulo de uma determinada área. Na imersão, no curso que eu falei agora há pouco, o Cérebro da Criança Adotiva, eu desenvolvi diversas ferramentas que ajudam esses pais e profissionais a visualizarem e estimularem essa criança, né, num determinado ponto para que ela possa recuperar esse desenvolvimento. Mas tem coisas que são muito importantes, por exemplo, mapear esse desenvolvimento da criança e perceber, entender aí antes disso o desenvolvimento infantil e mapear, sinalizar quais são os pontos em que essa criança mais precisa de estímulo. É importante saber isso, por exemplo, na aprendizagem, muitas vezes é mais fácil, é mais produtivo trazer essa criança para repetir mais um ano, para que ela siga corretamente aprendendo o que ela é capaz para a idade dela naquele momento, do que colocar essa criança numa série mais avançada e encher essa criança de reforço, por exemplo. Importante também entender onde está a maior defasagem para que você possa estimular muito mais. Por exemplo, na área emocional, ajudar essa criança a identificar essas emoções, validar esses sentimentos
e que ela tenha e construa ferramentas e estratégias para essa autorregulação, que deveria existir aí por volta dos 5, 6 anos, e ela tá, por exemplo, com 10 e não consegue fazer. Então, você, como pai, como mãe, como cuidador, vai precisar ajudar essa criança a se corregular para que mais para frente ela consiga fazer isso sozinha. Todo esse entendimento vai fazer com que essa criança se recupere desse atraso de desenvolvimento, e não significa que você precise fazer isso sozinho. Se você precisar, procure uma ajuda especializada, seja um psicólogo, seja um fonoaudiólogo, seja um pediatra, que entenda desses processos de adoção, entenda desses atrasos e possa te ajudar, te orientar, ajudar a recuperar esse desenvolvimento da criança o quanto antes. Não existe um tempo para que essa criança consiga fazer essa recuperação de desenvolvimento, até porque isso depende muito do quanto tempo ela ficou exposta a esse trauma. Porque, além do tempo que ela ficou exposta, é preciso entender o que aconteceu depois que ela passou por esse trauma. Né? Quem foi a pessoa que estava ali ajudando, quanto tempo ela ficou exposta. Não queira recuperar o desenvolvimento dessa criança que viveu 5 anos nesse trauma complexo em 6 meses, em 1 ano. Não exija da criança mais do que o que ela pode dar naquele momento. E por aí, você já percebeu algum desequilíbrio que pode ter sido impactado pelo trauma que seu filho viveu? Comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e te encontro no próximo vídeo.